as pessoas que estão nos acompanhando pelo nosso site, recebam as nossas energias de amor, de carinho, de fraternidade. Estejamos cientes que neste exato momento estamos em comunhão com Deus, com Jesus, a espiritualidade amiga. Então eu vou pedir a todos, vamos fechar nossos olhos, vamos esquecer dos problemas que nos tomaram a vida, ou durante o dia ou durante a semana. Vamos esquecer de tudo e apenas vamos vibrar em sintonia de amor, de paz. Vamos nos lembrar do que viemos buscar na casa, que é um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de tranquilidade, de energia equilibrante. E vamos pedir ao Divino Mestre, aos nossos pais, que nos favoreçam com sua energia de paz e harmonia, para que possamos aproveitar o máximo possível desse banquete maravilhoso que nós teremos na noite de hoje. Por isso, vamos repetir: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações. E livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, de nossos guias e mentores espirituais, nós damos por aberto os trabalhos na noite de hoje. Com a palavra do nosso irmão Marcelo, com o tema da noite, que é sociedade. Fica à vontade, Marcelo. Boa noite a todos, aos irmãos que nos vêm de casa, aos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Início a nossa conversa da noite, vamos falar sobre a Lei de Sociedade no capítulo 7 do Livro dos Espíritos. Quem quiser consultar também, é possível fazer a leitura, só pegar o livro aqui na biblioteca da casa, também tem na internet, e a gente pode comprar nas lojas também. Aqui está o Pentateuco, né, trazido por Kardec, já faz aí os 200 anos, né, e a gente, não, vai completar os 200 anos ainda, 164, isso, então já tem bastante, 163 anos, então já faz bastante tempo aí que ele já está conosco aí, a gente está estudando ele, vida após vida aí, e ainda vamos estudar mais. Então, dando continuidade, esse capítulo ali, ele é dividido em 3 partes. Temos a necessidade da vida social, a parte da volta do silêncio, que é a questão dos laços de família. Então nós vamos entrar nessas partes do capítulo mais para frente. Inicialmente a gente vai fazer uma conversa sobre o que acontece no nosso cotidiano, para a gente introduzir a questão de sociedade como a gente vê ela hoje. Então, a lei de sociedade, o objetivo dela é analisar o instinto de sociabilidade inato ao ser humano, concretizado em nosso relacionamento com familiares, amigos, inimigos e demais seres humanos. Certo? Então, a gente vai observar que a gente não pode viver sem conviver em sociedade, né? A gente precisa estar junto do outro para a gente conseguir evoluir. Então, para a gente poder iniciar, né, esse nosso pensamento, vamos pensar numa coisa bem tranquila. Um exemplo, né, poderia ser qualquer outro. Então, imaginem-se segurando um prego e solicitam para uma outra pessoa qualquer para que pegue o martelo e pregue esse prego para ti. E ela vai e acaba pregando o teu dedo, né? Dá aquela martelada bem dolorida no teu dedo. Então, o que a gente faria?
Aí, então a gente coloca na situação da pessoa que está segurando o martelo. O seu chefe, o seu marido, esposa, companheiro, companheira, seu filho, sua filha, um desconhecido, um grande amigo teu, um inimigo. Qual seria a sua reação depois de levar essa martelada? É xingar, espernear, se conter, respirar fundo. Agora transporte essa situação da martelada no dedo para a sua situação cotidiana que você está passando hoje. Uma outra situação com essas mesmas pessoas. Então, a gente tem várias situações que essa questão da lei de sociedade nos traz para a nossa evolução. Então, a gente tem que pensar no seguinte: levou a martelada, né? Quais são as possíveis reações que a gente pode ter? Um exercício para a gente poder pensar depois até da palestra aqui. Então, as reações são as diversas, né? E ela vai depender de algumas situações. Necessidade, a gente pode ter questão de clientes e fornecedores. Pô, eu tenho que vender, o cliente é chato pra caramba, mas eu tenho que atender ele bem. O fornecedor, ele também me atende super mal, mas ele é o único fornecedor daquele certo material que a minha empresa precisa. Eu tenho a questão dos vizinhos, principalmente nessa questão de quarentena. Então você ultrapassa o horário das 10 da noite, ou faz um barulho de obra durante o dia e está todo mundo em home office e você não consegue fazer a sua reunião. E aquilo ali vai te dando uma gastura, vai te trazendo problema, porque você não consegue produzir e fazer o seu trabalho, né? E temos outras questões, né? A questão compulsória, a sua família, você está vivendo ali, teu pai, tua mãe, teus filhos. É uma questão compulsória, que você tem que estar com eles. Ou opcional, temos questões de amigos, amores, que a gente pode colocar. É opcional ou necessidade isso, né? A gente já pode ter planejado isso antes de nascer. Então, seria uma necessidade tua e não uma opção. E temos questão de afinidades, que são aquelas mais comumente que a gente gosta mais da pessoa, que a gente quer estar sempre próximo, seja parente, amigo, vizinho, que a gente gosta. E a gente procura mais essas pessoas e quer sempre estar próximo a elas. E aquelas pessoas que são de ocasião, né? Eu tenho que fazer um estudo, paguei para ir num estudo, eu tenho que trabalhar, estou indo no congresso, aí você vai lá e você tem que encontrar aquele grupo de pessoas obrigatoriamente, porque da mesma forma que você quer participar, outras pessoas vão querer participar. E aquelas pessoas que estão ali, elas não têm o mesmo pensamento, né? Não comungam da mesma coisa. Então, pode ser que você tenha uma não aceitação, uma não afinidade com as pessoas que vão estar ali presentes naquele local, né? Questão de viagem, mesma coisa. Ela paga um pacote de viagem igual você e vocês vão ficar juntos no mesmo local uma semana juntos. Então, tem que saber conviver naquele local de acordo com aquelas regras. Então, certo seria a gente ter o mesmo grau de respeito naquela questão da martelada que a gente está falando anteriormente, né? O mesmo grau de respeito, de perdão, amor e paciência para com todos, seja amigo ou inimigo, parente ou não parente. É difícil, mas a gente tem que fazer, né? Mas a gente não é assim, nós somos espíritos imperfeitos, né? Estamos aqui nessa escola para aprender. Então esse é o nosso trabalho nessa vida e nas demais que a gente vai ter. Chegaremos lá um dia, pois o nosso aprendizado ocorre em etapas. Então cada etapa que a gente tem, a gente pode ver o seguinte: quais etapas que a gente poderia denominar para exemplificar e a gente entender essa situação em si. Então vamos pontuar. Deus inventou um método de ensino chamado reencarnação. Então temos vidas sucessivas em corpos diferentes, nos dando a oportunidade de continuar a evoluir, certo? Então como é que se dá essa reencarnação? A gente planeja uma vida cheia de aprendizados antes de vir para a espiritualidade ainda, né? E aí a gente vem aqui e com certeza a gente não cumpre tudo aquilo que a gente falou, né? A gente se preparou, mas se a gente não consegue fazer isso nem hoje, né? Dentro de casa, no trabalho, imagina o que a gente projetou para a nossa vida inteira, né? Se eu tivesse que sair agora para fazer alguma coisa lá fora nesse frio e eu ficar aqui dentro da minha casa quentinho, eu preferia ficar dentro da minha casa quentinho, deixei de cumprir aquele negócio que eu tinha me prometido e já ficou uma pendência para a próxima vida. Essa seria a forma da gente pensar. Tá? A gente não cumpre tudo e depois na próxima encarnação a gente volta para quê? Para completar aquilo que a gente não fez, para a gente consertar aquilo que a gente fez, mas fez errado, né? E provar que a gente realmente aprendeu. Então a gente pode, nessa prova, nessa vida agora, completar um estágio, mas na próxima a gente vai ser testado novamente para ver se realmente a gente aprendeu, né?
Então tem essas questões ali. Então a gente erra de novo, volta, até passar, e aí sim a gente vai evoluindo e encarnando em lugares diferentes, porque a Terra é só uma escola, dentre as várias que a gente tem aí no nosso universo, certo? Então isso aí também é bom para a gente já ir pensando. A gente é criado simples e ignorante, né? Então o nosso espírito ele teve que evoluir para a gente poder chegar um dia, a quem sabe, aonde Jesus e outros espíritos crísticos estão, né? Então a gente tem muito chão ainda pela frente para a gente poder trabalhar. E claro, quanto mais rápido a gente entender isso e procurar evoluir, melhor para nós, para a nossa própria evolução, né? A não ser que a gente queira ficar patinando no mesmo erro por várias vidas. Então vamos lá. De definições de sociedade, tá? No sentido amplo, um conjunto de indivíduos entre os quais há relações organizadas de serviços recíprocos. Num sentido restrito da palavra, a gente tem o conjunto de indivíduos cujas relações estão consolidadas em instituições, tá? Isso é uma coisa mais de dicionário. E disse também, estado dos homens ou dos animais que vivem sob a ação de leis comuns. No caso, as abelhas vivem em sociedade. Então a gente já pode analisar que os animais também vivem em sociedade. Coloquei aqui abelhas, mas a gente pode olhar qualquer família e espécie de animais por aí. Então, famílias de hipopótamos, girafas, leões, qualquer uma na natureza, elas acabam trabalhando em conjunto, formigas e por aí vai, tá? Da mesma forma que os humanos, a diferença é que eles trabalham pelo instinto, né, deles, e nós trabalhamos com o nosso instinto e o raciocínio. Essa é a diferenciação entre humanos e animais. Então a sociedade precisa de regras e leis para viver, né? A gente não tem aquela liberdade que a gente fala, a gente tem o livre-arbítrio, né? Poder fazer o que quisermos, né? Que Deus nos deu esse livre-arbítrio, mas como a gente vive em sociedade, a gente tem regras e leis, então essa liberdade ela é relativa, tá? Não podemos fazer o que a gente bem entende. Então, cada local, né, cada sociedade, ela possui uma cultura própria, né? Tem os seus costumes, hábitos, jeitos de fazer as coisas. Então, nenhuma cultura é melhor do que a outra. Então, a gente acaba muitas vezes olhando, o pessoal no país tal faz X, Y, Z. E aí a gente fica julgando aquela cultura. Da mesma forma que lá no local deles, eles também ficam julgando a nossa cultura. Então, vamos tentar fazer aquele exercício, né? Não julgar para não ser desjulgados. Porque cada sociedade é uma, teve um tipo de evolução no tempo e no momento certo, o que pode ser errado para nós hoje naquela cultura, eles no tempo certo eles vão fazer a alteração da sua cultura. Essa é a evolução que a gente vem fazendo ao longo dos anos, certo? Até dar um exemplo bem rapidinho aqui dessa questão. Então, falando de cultura, eu tinha ido viajar com meus primos e minha esposa uma vez na Argentina. E aí lá a gente chegou para ir num rodízio de pizza e foi comer uma pizza lá e a pessoa trouxe uma pizza de ovo. Então basicamente eles pegam a massa da pizza, abrem o ovo em cima e colocam para dentro do forno. E aí a gente foi comer aquela pizza de ovo, né? Mas aí o argentino virou e falou pro meu primo, né? Ué, pizza de ovo. Porque vocês lá no Brasil, vocês não comem aquela pizza doce, pizza de chocolate, aquela coisa, não sei o quê? Então, tipo, uma situação tão cotidiana nossa que o pessoal vai ali na pizzaria e pega uma pizza doce, aí o outro não pode pegar uma pizza com ovo, qual que é o problema, né? Então, é só para a gente poder ficar de exemplo, né? Essa questão da sociedade é só para a gente observar, não só a de sociedade aqui no mundo, sendo que nós também aqui somos um retrato do que tem na espiritualidade, né? Então, temos a questão de lazer, escola, hospital, indústria, temos comércio. Então, todas as funções se complementam, são uma engrenagem. Então, cada um de nós aqui tem a sua função na sociedade. Ninguém fica por aí solto, uma ponta solta. Então, a gente precisa de todas as peças para poder fazer isso andar. Então, não adianta a gente querer falar do irmão, igual situações que a gente vê nos jornais aí. O irmão estava falando daquele motoboy. O outro, que é juiz, estava falando do guarda municipal. O outro estava falando da filha do cara que estava sendo estuprada e que foi, não sei se foi lá, grupo de pessoas no hospital, falar que aquilo era um crime, não sei o que, não sei o que. Então, eu não vou entrar nessas questões, que cada uma delas seria uma outra palestra, né?
mas é só para exemplificar que a nossa sociedade hoje, em qualquer cultura que seja, ela é muito doente ainda. Ela tem muito que evoluir, né? Então, tem coisas que para algumas pessoas é uma questão de mais lucidez, que já desenvolveu, já fez a sua parte na evolução e fica assistindo aquilo assustada, né? Com certas situações que acontecem. O nosso trabalho não é pensar, eu vim para mudar o mundo. Não. Se a gente mudar a nossa relação dentro da nossa própria casa, com a pessoa que convive com a gente, em sociedade, já é o bastante, tá? Então, vamos começar pequeno para a gente poder dar passos maiores posteriormente. Então, uma questãozinha bem histórica assim, rapidinha, para a gente contextualizar também. Antiguidade. Sociedade já lá naquela parte primitiva do que nós já passamos, né? Já fomos um planeta primitivo e agora estamos num planeta de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. E tínhamos lá, a gente tinha que viver em sociedade para sobreviver, né? Para sobreviver. Antes era mais a questão do instinto mesmo de sobrevivência. Então a gente caçava junto, pescava, tinha aquela agricultura primitiva, né? O ser humano em si não podia ficar sedentário. Ele tinha que ir para uma caverna para se proteger, subir numa árvore. Ele tinha que ir para um rio para buscar água, né? E com isso a gente foi evoluindo. Chegamos ali, por exemplo, na Idade Média, muitos e muitos anos depois, milhares de anos depois, tivemos a questão do feudalismo ali, onde que a economia se fechou, né? Onde que pessoas viviam dentro do seu feudo, onde tinha ou o rei com seu castelo, dando proteção aos plebeus ali em volta, ou qualquer outra forma de governo que tivesse, e aí o pessoal se fechou. Então teve algumas partes do nosso desenvolvimento que a sociedade se fecharam em si mesmo, né? Eu só trouxe um exemplo para poder para a gente observar. E aí essa parte da sociedade fechada é o que a gente diria até na história, né? O professor pode confirmar, que foram 1000 anos perdidos da evolução humana, né? Seria, acho que, a Idade Média do ano 476, depois da queda do Império Romano do Ocidente, até 1483, da queda do Império do Oriente, né? Então, teve essa questão ali, né? Eu só quis trazer para contextualizar que houve um período que o ser humano, ele pausa a sua evolução, né? E não desenvolve as suas culturas e sociedades e afins. E chegamos na parte contemporânea, que ali no século XV já tivemos a invenção da imprensa, entre outras evoluções que vieram desde então, e tiveram essas questões de transformações tecnológicas. Então, muita gente que não sabia dessa questão do desenvolvimento da ciência, imagina pegar hoje um celular, um computador e levar 200, 300 anos atrás. A gente ia ser queimado na fogueira santa, porque nós somos bruxo, mago, sei lá, outros termos, né? E é uma coisa para nós hoje tão cotidiana e simplesmente uma evolução científica, né? Então a nossa sociedade evolui, e isso é que em algumas culturas isso não entra na cabeça das pessoas, entendeu? Então eu já li até, tem coisas que os filmes de ficção científica, eles falam que é ficção científica, mas eu acho que os filmes já são preparados para introduzir no ser humano que aquelas transformações são as que vão vir do futuro, para a pessoa não tomar um susto do que vai acontecer lá na frente. Porque, igual eles falaram, de volta para o futuro, aí você olha aquele filme, tem um monte de coisa lá, que o cara vai lá no futuro, volta no passado, não sei o que, tem aquele monte de coisa, e aquilo tudo está acontecendo. Então, coisa que a gente vai ter que ir se adaptando a essas transformações, tá? Outra questão também que eu trouxe só para a gente poder passar aqui, questão de divisão no Brasil, né? Foram essas classes A, B, C, D e E, onde que a maioria da população está nas classes D e E. E isso, igual eu conversei anteriormente, não altera em nada o que nós somos. Somos todos iguais perante a lei, tanto na Constituição brasileira, como também nós somos iguais perante a lei divina. Então, não adianta a gente fazer aquela situação que acontece cotidianamente, né? A gente vê por aí, o pessoal vai lá falar contigo assim: você sabe quem eu sou? Eu sou fulano de tal, eu tenho esse cargo tal. E daí, meu filho? Isso aí é só uma passagem. Você está nessa função hoje. Você está com um diploma que até o final da tua vida você vai carregar. Quando desencarnar, aquele diploma se desfez.
não vale de nada. Você vale o que você é, o que você consegue levar dessa vida. O que você aprendeu aqui, você vai carregar para outra. Quem que tem essa resposta que todo mundo consegue ler facilmente, é só pegar o livro Nosso Lar, do André Luiz. Que o André Luiz era médico e chegou lá como suicida, né? Então, faça uma leitura do livro e vocês vão entender que o que a gente faz aqui, isso aqui é tudo passageiro, é um empréstimo, né? E que ele vai ficar aqui. Então, se preocupem com as coisas que vocês podem levar daqui, que foi igual o nosso irmão falou, eu já estou me preparando para a minha próxima vida, né? Então, eu já estou estudando aqui e me preparando para a minha próxima vida, para quando eu voltar, eu já desenvolver outras coisas. Então, isso a gente pode fazer. A gente pode não começar nessa vida e não fazer tão bem, mas começando agora, quando a gente for para a próxima, a gente já tem uma bagagem dessa, que a gente com certeza vai poder, na próxima, desenvolver bem mais, né? Então, primeiro item do livro, fala lá, necessidade da vida social. A sociedade atual, ela tem os seus problemas, né? Tem as questões dos jogos de interesse, grupos predominantes, né? Falta de cidadania, é o que mais tem, né? O primeiro o meu umbigo, depois os outros. Questão do orgulho, egoísmo. E a exclusão que nós fazemos, né? Dos grupos, seja financeira, cultural, racial, portador de necessidade especial. Então, portador de necessidade especial. Alguém já parou para ler a história do Stephen Hawking? Que ele mesmo parado naquele corpo, o cara continuava sendo um gênio e continuava trazendo um monte de coisa para a ciência. Ou então, outras questões que eu não vou nem entrar, porque senão já pode entrar até... Pode trazer até outros temas que vão ser discutidos em outras palestras, né? Financeira, cultural, racial, mas só para a gente pensar, né? E refletir. Temos a questão, então, do que está escrito nas perguntas. Na 766, 767 e 768. A vida social é natural? Certamente. Então, se ela certamente é natural, então a gente tem a questão, o pensamento, o afeto, a palavra. Estes são alguns sinais, né, que são perceptíveis por nós para dizer que a vida é ao ser humano, né? E ao universo em geral, né? Essa é uma lei universal. 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim. A gente não pode se isolar. Se a gente se isola, não há evolução. A gente não consegue exercitar, né, o que a gente tem que fazer. Então, por instinto, né, o que está gravado dentro do ser, a gente procura o progresso, que é uma outra lei. Então, a gente tem que estar junto das pessoas para poder conseguir evoluir. E já na 768, temos a questão do homem, que ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal, ou há também, nesse sentimento, uma finalidade providencial de ordem geral, que é a pergunta que eles nos trazem. O homem deve progredir. Esse é o resumo. E o isolamento, ele embrutece e debilita, né? Então, eu coloquei essa palavrinha aqui, por quê? O isolamento. A gente está vivendo esse isolamento agora. Então, quantas pessoas que estão aí em casa por essa questão do isolamento e não estão conseguindo absorver essa questão, estão com depressão, estão com ansiedade, estão cometendo suicídio, ou estão fazendo várias outras coisas por aí, que a paciência dela já estourou. Não pode cair uma pinça no apartamento do lado, na casa do lado, que o cara já está estourando e já está xingando Deus do mundo, chamando polícia e o que for, né? Ou o outro também, tem uma outra parte, né? Que aí o cara pode ser o sem noção, que está fazendo aquele negócio todo, festa, enquanto a gente deveria estar fazendo o isolamento. Isso também acontece, né? Então, a gente tem que pensar, e se o outro não faz a parte dele, pelo menos vão fazer a nossa, né? Então, somos seres sociais. É uma característica humana, somos interdependentes. Então, tem até aqueles programas de TV lá, Largados e Pelados, para quem já assistiu. Então, o cara vai conseguir viver sozinho? Vai, mas ele vai viver igual ele vivia no mundo primitivo. Ele vai conseguir ele mesmo fazer o seu próprio celular, seu notebook, montar o teu carro, plantar, colher, transportar esse material para casa, construir a sua casa, cuidar dos teus e dos outros? Ele vai conseguir sozinho fazer tudo isso? Ele não vai, né? Então, todos nós dependemos uns dos outros. Precisamos trocar experiências. Faz bem para a saúde essa questão, né, de estarmos juntos. Se isolar, ficar sozinho não é bom.
exceto por um projeto ou uma necessidade. Então também há a sua exceção, né? Há a sua exceção. Se eu quero ficar isolado para conseguir fazer uma coisa e ficar uma semana isolado, é possível. Eu preciso de um mês para poder fazer tal coisa. É possível. Tem algumas pessoas que se retiram para poder, em um dia, uma semana, pensar, refletir na vida, ou fazer um trabalho, ou fazer qualquer outra coisa que seja do seu projeto de vida. E isso é permitido. A gente fala do isolamento, o cara ficar isolado direto, né? E agora vamos para a segunda parte do nosso capítulo, né? É a vida de isolamento, voto de silêncio. Então, a pergunta 769. Por que o isolamento absoluto é condenável? Se o homem encontra nele satisfação. Então, eu sou satisfeito por morar em isolamento, né? Tá, mas isso aí é o quê? É uma satisfação egoísta sua, viver isolado, né? Há bons e maus isolamentos? Sim. Amparo dos infelizes, retiro para certos trabalhos, como já falei. O amparo dos infelizes. Então, eu me isolo, né, na interpretação, dos meus amigos, da minha família, né, do meu convívio social. Mas o que eu estou fazendo? Eu vou para uma certa região do Brasil, ou da África, ou da Ásia, onde quer que seja, e vou lá trabalhar com as pessoas que lá convivem, para poder trazer saúde, amor, paz, fazer uma obra, uma construção para melhorar as condições sociais daquele local. É um isolamento para mim. Eu não estou com os meus lá perto, estou com pessoas estranhas em volta, que muitas vezes pode ser um choque de cultura ou qualquer outra coisa, mas eu estou lá para ajudar aquelas pessoas, né? Então, porque você está tirando do seu para poder dar a outrem. Isso é caridade, né? E o que pensar do voto de silêncio? Priva o homem das relações sociais. Então, basicamente, aquelas pessoas que fazem o voto de silêncio, que não abrem a boca para nada, cadê a evolução nisso, né? Isso faz parte desse capítulo ali, da segunda parte. O isolamento sem convívio não tem treinamento, não tem adversidade, não tem aprendizado e não tem crescimento. Então, não tem teste. Então, a vida é sem sentido. E aí passamos também agora para a última parte, que é a terceira parte do capítulo, que é sobre os laços de família, do nosso convívio dentro de casa. E aí eles perguntam, o que é a família, né? É a célula máter da sociedade? Sempre foi assim? Então vamos refletir. Pergunta 774. Como os animais largam as crias? Deduz-se que continuidade dos laços de família entre homens seja por costume e não em função de uma lei natural? Então, o animal em sociedade ali, os pais e os filhos, os pais só criam os seus filhos até eles terem condições de se alimentar e caçar e viverem sozinhos. Assim são os animais da ligação afetiva. Eles podem conviver no mesmo bando e tal, mas acabou aquela questão de pai e filho, né? E mais os seres humanos não funcionam assim. A gente precisa conviver em família para haver progresso, certo? E na pergunta 775, eles perguntam, qual seria a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Recrudescência do egoísmo. Então, se a gente começar a ignorar o sentido de família que muitas pessoas falam por aí, e cada um querer começar a conviver por si, e não ficar ligando mais para praia, mãe, tio, tia, avô, avó, filho, filha, e abandonar esse tipo de relação, vai ser basicamente o cada um por si, Deus por todos, né? Então, não existe essa questão de evolução, a gente volta a ter um orgulho e um egoísmo mais forte na nossa sociedade. Então, a gente tem que trabalhar e conviver bem essa questão de família. E, claro, não podemos esquecer que a gente tem que amar a Deus, né? Sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, independente se a pessoa é o teu inimigo ou não, certo? Então, vamos lá. Próximo item. Sociedade e as outras leis universais. Como eu falei, as leis universais, elas todas se intermeiam, né? Então, na lei de sociedade, no caso, com relação à questão da lei do trabalho, co-criadores da obra de Deus. Então, se nós somos capazes da gente, um dia, né, seremos capazes, né, quando entendermos como fazê-lo, a gente também vai estar criando por aí mundos e oportunidades para outros espíritos
que nós estaremos mais evoluídos e eles não. Então, igual a gente faz com os nossos filhos, por exemplo, onde o pai ensina a criança, também estaremos fazendo mundos para um dia a gente poder receber outros espíritos ignorantes, né, simples ignorantes naquele local, como Jesus Cristo fez conosco aqui nesse planeta, certo? Questão material e espiritual, né? Questão do trabalho material nosso, que a gente precisa para o nosso dia a dia, comprar nossas coisas, e a questão do nosso espírito, né? O trabalho para a nossa evolução. A questão da realidade, se você não tem aquela conjunção carnal, hoje tudo bem, é produzido in vitro muitas vezes a questão, né? Mas se não, um pouco antes da ciência evoluir, né? Então existia essa questão carnal para haver a procriação. Então precisava de sociedade para isso também. Conservação, já falei também a mesma questão da reprodução e das famílias, né? Mesmo em grandes sociedades tem que haver essa conservação. Se todo mundo começar a fazer guerra e se matar, acabam-se todas as sociedades. Progresso, mesma coisa, ajuda mútua. Cada um de nós sabe alguma coisa, ninguém é melhor do que ninguém e sabe tudo. Então a gente precisa pegar as coisas boas de cada um, saber ver nas pessoas as coisas boas de cada um e aproveitar as questões boas de cada um para a gente somar e continuar crescendo. Somente em sociedade que isso funciona. Igualdade, em qualquer sociedade, a gente tem que ser igual para com todos. Então não é só porque o cara exerce a função X, que é bem simples, e o outro cara exerce a função Y, que aquele cara é melhor do que o outro. Por mais que o cientista seja muito inteligente, ele precisa de um cara que construa o local de trabalho e construa os aparelhos com que ele trabalha. Senão ele não vai ter ferramentas para poder pesquisar. E ele também precisa de professores para ensiná-lo, para ele continuar a desenvolver a sua parte científica. Então, ninguém anda sozinho. Liberdade, respeitando o limite do próximo. Então, aonde que está a minha liberdade? Eu posso fazer tal coisa até aonde acaba a minha liberdade e começa a sua. Sempre respeitando as duas partes. E a questão da justiça, amor e caridade, evolução moral com o convívio, né? A gente foi falado 2 semanas atrás, quando eu trouxe esse tema aqui, que a justiça ela é cega se ela andar sozinha. Ela precisa andar em conjunto com o amor e com a caridade. Então, para exatamente ocorrer essa questão de evolução moral, senão a gente ficaria naquela questão das antigas, que era olho por olho, dente por dente, ia continuar um matando o outro, né? Questão da liberdade relativa, a gente já conversou, já falamos lá no início, acabei adiantando essa questão, e deixo aqui uma questão para que a gente possa refletir. A sociedade nossa precisa de líderes. A gente precisa de um líder político, moral, um líder natural, seja no teu bairro, na tua família, em qualquer local, no seu trabalho, porque essa liderança ela tem que ser conquistada. Ela não é simplesmente um prêmio para nós, para a pessoa em si. É uma responsabilidade, né? Há aquela diferença entre líderes e chefes. O chefe ele manda e quer que o outro execute e não quer nem saber como. Só quer que o chefe só quer que a pessoa entregue aquilo que tem que ser feito. O líder não. Ele se preocupa com as pessoas do seu grupo. Ele se preocupa em ver se todas as pessoas têm as mesmas ferramentas e se elas têm tudo que elas precisam para dar continuidade na sua atividade, seja ela qual for, né? Ela não pensa em proveito próprio naquelas questões, ela pensa no coletivo, ela pensa em todos. Não é o que é bom para mim, é o que é bom para nós. Pode fazer avançar ou até atrasar a sociedade. Então, quando a gente pega um líder, igual já aconteceu em alguns países aí que provocaram algumas guerras, então, em vez deles progredirem, eles podem até ter trazido progresso intelectual científico, né? Produção de bombas, armas e tal, mas e para a nossa evolução moral, a nossa evolução do espírito, o que eles trouxeram? Só trouxeram tragédias? Trouxeram o que para nós? Né? Trouxeram mais tristeza? Então a gente tem que pensar nisso aí. Visionário. O líder visionário, ele se adianta às necessidades de seus liderados. Então quando a gente pensa numa pessoa que ela traz inovações científicas, por exemplo, então ela ou até coisas simples, né? Das pessoas que hoje inventam alguns aplicativos para poder facilitar alguma atividade diária, cotidiana nossa. Então aquela pessoa ela se
se anteveu, né? Não sei se é assim que pronuncia no português, mas ela teve uma visão anterior do que poderia ser para facilitar a vida das pessoas, né? E todos os líderes, né, estão a serviço das pessoas, elas não estão ali para ser servidos. Então, a pessoa que senta na cadeirinha e quer ser servida, ela é chefe. A pessoa que é líder, ela serve o outro. Então, eu trouxe essa questão de liderança aqui, para a gente poder pensar, e aqueles que aptos, né, a poder fazer isso na sua esfera de atuação, que a gente começa a sair, né, perder aquele medo de ficar estacionado, né, paradinho no nosso local, e que a gente possa tocar em frente, colocar, como se diz, né, a cara a tapa, e poder ajudar as pessoas que estão à nossa volta a evoluir e a serem pessoas boas, né? Então é isso aí que eu gostaria de deixar para todos os irmãos essa noite. Para a gente fechar, eu concluo da seguinte forma: tenhamos consciência de nossos deveres junto à nossa família e ao estado em que estivermos inseridos, tá? Essa divisão regional que a gente fala Brasil, Santa Catarina, Florianópolis, isso aí é coisa criada pelos humanos. Nós somos uma família universal e hoje estamos no planeta Terra, certo? Essa é a visão que a gente tem que ter. Enquanto houver uma pessoa sofrendo do nosso lado, nós temos muito trabalho para fazer, tá? Somente responsabilizando-nos pela coisa pública poderemos formar uma sociedade mais justa e mais fraterna. Por que eu coloquei a coisa pública? Porque a pessoa, se ela só se preocupa normalmente com o que está dentro da tua casa. Vou colocar um condomínio, por exemplo. O que está dentro do teu apartamento, você se preocupa. O que é coisa comum a todos, pode quebrar. Então um salão de festa quebra, vou no parquinho das crianças, quebra, vou no espaço pet do teu prédio, quebra, na portaria vou lá e quebra, e fica por isso mesmo, ninguém cuida. Então, isso aí eu estou colocando num exemplo caseiro, cotidiano nosso, o que a gente pode se transformar naquilo dali. São coisas pequenas que a gente vai se transformar e fazer coisas maiores depois, tá? Tudo isso que eu peguei de fonte de consulta foi como eu falei lá no início, o Livro dos Espíritos, tá? Quem tiver interesse, é só pegar o Pentateuco lá e continuar estudando em casa. Muito obrigado a todos pela oportunidade do estudo dessa noite e que a gente possa retornar aos nossos lares para se aquecer e preparar o dia que vem por aí e pelos próximos. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom retorno. Bom, gente, Marcelo fez um convite maravilhoso e nos explicou o que nos aguarda lá no mundo espiritual. Então, nós já sabemos que precisamos viver em sociedade. Mais uma vez, eu vou pedir para nós elevarmos nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecendo esse ensinamento maravilhoso que nos foi dado na noite de hoje, a respeito da nossa sociedade, a nossa participação, o que nós estamos fazendo agora aqui na Casa Espírita, o que nós podemos fazer ainda mais. É agradecer aos nossos guias e mentores espirituais por tudo que nós temos. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado mesmo. Vamos finalizar a primeira parte dos nossos trabalhos para iniciar a segunda parte. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações. E livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Meus irmãos, vamos agora. Queridos irmãos,
O que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.